muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. Fazendo assim, o YouTube entenderá que esse vídeo é de suma importância e além de você ser notificado, outras pessoas também serão alcançadas com esse conteúdo. Decidimos fazer esse vídeo para explicar um pouco sobre o processo do barro na mão do oleiro. Na verdade, todo homem está em processo e é preciso que você entenda, identifique qual processo que você está para que você continue firme até o fim durante esse processo até chegar à obra concluída e acabada na sua vida. Quando lemos a Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 18, Deus diz para o profeta Jeremias: assim como o barro é na mão do oleiro, sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Repare que o oleiro não fala assim como o vaso é. Não, o oleiro fala assim como o barro é. Porque quando se fala de vaso, está falando da obra concluída, terminada, acabada. Quando se fala de barro, está falando da obra em processo, em aperfeiçoamento. Quais são esses processos? Como acontece? Fica até o final, nós estaremos falando desse processo agora. O primeiro processo que o oleiro usa é o processo da extração. Nesse processo, o oleiro entra dentro do lamaçal, aonde ele terá que enfrentar e passar por serpentes, escorpiões e insetos. Chegando dentro do lamaçal, o oleiro agora parte para a escolha. Existem mais de 209 tipos de barros diferentes. E o mais interessante é que o oleiro sabe exatamente qual barro certo para a obra certa a qual ele quer fazer. O oleiro não erra na sua escolha. O oleiro é certo quando escolhe um barro para uma obra determinada. Uma vez que o oleiro tira o barro de dentro do lamaçal, ele agora vai levar o barro para dentro da sua casa, para a olaria. E quando chega no pátio da sua casa, ele vai então para o segundo processo, aonde o barro vai ser purificado com água e pelos pés do oleiro. À medida que o oleiro começa a pisar nesse barro, ele também coloca água. Na medida que ele vai colocando água e pisando, o barro vai recebendo liga. E de uma maneira muito natural, ele vai recebendo uma espécie de ligamento com os pés do oleiro e sendo purificado por ele. Uma vez que o oleiro agora purifica o barro, ele vai levar o barro para dentro da sua casa. E chegando dentro da sua casa, ele vai colocar o barro em uma espécie de mesa. Nesta mesa, o barro vai agora para o terceiro processo, que é chamado de empelamento. O processo de empelamento é diferente do segundo processo de purificação, porque na purificação o oleiro vai usar os seus pés para trazer liga e purificação no barro. No empelamento, o oleiro vai usar as suas próprias mãos para arrancar e tirar raízes e vestígios que veio do lamaçal grudados no barro. Nesse processo, o oleiro coloca o barro na mesa e com a palma da sua mão ele empurra o barro para frente e puxa para trás. E na medida com que ele passa a sua mão no barro, ele identifica raízes, pequenas pedrinhas e vestígios que veio do lamaçal. E com muito cuidado, com muita dedicação, com muita maestria, o oleiro vai extraindo e arrancando do barro estas raízes. Isso fala do processo em que o próprio Deus tira do homem tudo aquilo que veio do mundo: hipocrisia, mentira, fofoca, pecado, coisas que lá no mundo se agarraram no barro e fez com que o barro se tornasse sujo. É aí que agora o oleiro vai limpar o barro e levá-lo para a moldagem, para a formação. Esse é o quarto passo e o quarto processo do barro dentro da olaria. Quarto processo,
o oleiro coloca o barro em uma espécie de torno, ou por que não dizer, uma doquina. Neste processo, o oleiro coloca o barro no torno e com seus pés ele vai girar aquele torno, aquela roda. E na medida com que ele está girando com seus pés, a sua mão na parte de cima está formando e moldando o vaso. O mais interessante é que quando o oleiro está formando o vaso, ele não forma o vaso de fora para dentro, como é natural em diversos tipos de obra que acontece. O oleiro não. Quando o oleiro vai formar o vaso, ele forma o vaso de dentro para fora. Então ele coloca uma mão por dentro e uma vai por fora. A de fora vai dando equilíbrio, firmeza para que o barro não saia do centro. Mas a mão que está dentro vai moldando e dando forma ao vaso. Isso fala de um Deus que molda o homem de dentro para fora. Enquanto a mão do oleiro está dentro do barro, dentro do homem, Deus vai mudando as suas emoções, os seus sentimentos, os seus desejos e o seu caráter. Ou seja, Deus transforma o homem de dentro para fora. Salomão escreveu em Provérbios capítulo 4 e versículo 23, o seguinte versículo: sobre todas as coisas que o homem deve guardar, guarda o seu coração, porque de dentro dele procede as saídas da vida. Desta forma, o oleiro então molda o homem de dentro para fora. O quinto passo que o oleiro vai usar para moldar e transformar o vaso é o processo do deserto. Uma vez que o oleiro então molda o vaso e ele acha que está pronto, já tem aparência de vaso, jeito de vaso, formato de vaso, quando ele pensa que está pronto para uso, o oleiro tira ele do torno e leva ele para uma espécie de prateleira. Nesta prateleira, o vaso vai ser colocado e vai ser esquecido por um período de tempo. Este tempo nós chamamos do processo do deserto, esquecimento, aonde o oleiro passa todos os dias e faz de conta que não enxerga e que não está vendo o vaso. O vaso acha que está esquecido, o vaso acha que ninguém vê ele não recebe oportunidade, ele não é levado para um lugar de destaque, ele está escondido no deserto do oleiro. Passando-se algum tempo, quando o vaso pensa que foi totalmente esquecido, o oleiro então vai pegar ele naquela prateleira e levar agora para o sexto processo do barro na mão do oleiro. Este processo eu costumo dizer que é o mais machuca, porém é o que dá o resultado na vida do homem, é o que dá o formato, a firmeza e a transformação do vaso. Este processo é chamado de processo da fornalha. O oleiro tira o vaso da prateleira, do deserto, do esquecimento, e quando o vaso acha que vai ser usado, o oleiro coloca na fornalha. Na fornalha, o vaso agora vai receber uma temperatura de prova de fogo. Será um período de 7 horas, onde o oleiro começa com um fogo muito pequeno. E na medida que o tempo vai passando, o oleiro vai aumentando esse processo e a temperatura. Quando se alcança 7 horas de fogo, o oleiro decide então agora mandar uma temperatura maior. É o último processo. É a hora em que o vaso vai ser transformado, estruturado e vai ganhar uma nova aparência. O vaso acha que vai ser destruído. O vaso acha que vai ser totalmente quebrado. O vaso acha que nesse momento ele não vai suportar. Então o oleiro aumenta a temperatura, isso que é chamado de encardeamento. O encardeamento é algo extraordinário, porque nesse processo o vaso vai perder a sua cor antiga e ganhar uma nova cor. Ele vai perder a sua estrutura antiga e vai ganhar uma nova estrutura. É a parte em que o vaso é totalmente transformado. Ele entra cinzudo na fornalha, mas ele vai ganhar uma cor vermelha. Ele entra fraco, sem estrutura, mas quando ele passa pelo encardeamento, ele vai estar preparado para ser usado. Uma vez que ele passa pelo encardeamento, ele agora vai estar pronto para ser colocado água, colocado flor, para ser um vaso de decoração e para a obra que o oleiro determinar para ele. Por isso, entenda qual o processo que você está. Talvez você esteja sendo agora extraído. Primeiro processo,
Talvez você esteja sendo purificado. Segundo processo, você esteja no empelamento. Terceiro processo, talvez você esteja agora sendo moldado no torno, na duquina do oleiro, sendo formado um vaso. Quarto processo, talvez você esteja agora no deserto, na prateleira do oleiro. Talvez você esteja agora no período do esquecimento. O quinto processo, ou talvez você esteja sendo levado agora para dentro da fornalha e até a temperatura já começou a aquecer e você está sentindo o fogo desta prova. Ou talvez você já esteja passando pela transformação do encardeamento, que é o sétimo processo. Eu tenho algo de Deus para te dizer. Não queira sair do processo que você está. Permaneça no processo, independente qual seja ele. Vá até o fim, confiando de que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. E ele sabe exatamente qual processo te colocar para te formar um vaso de honra.